Fala, guerreiro, fala, guerreira. Nós vamos dar agora início às aulas aqui de contravenção penal. Nós iremos abordar os principais aspectos dessa legislação que vão cair propriamente no seu concurso, tá? Lembrando que a lei de contravenções penais, ela demanda bastante conhecimento da lei seca. É o principal fator de conhecimento para que você consiga acertar as questões em prova, tá? Um outro ponto importante em relação a essa legislação é que vários dispositivos dentro dessa legislação, eles foram parcialmente revogados ou totalmente revogados. Até porque a lei de contravenções penais, ela serve muito para a questão de adequação social. O que significa isso? Em algum momento, essas condutas que estão discriminadas aqui no tipo penal dentro da lei de contravenções penais, elas podem se adequar socialmente, tornando-se talvez crimes ou deixando até mesmo de ser algum tipo de infração penal, beleza? Então existem, por exemplo, a questão relacionada aqui à importunação sexual. Antigamente, esse fato típico, por exemplo, era tido como uma contravenção penal. Só que com o decorrer do passar dos tempos, houve a necessidade de adequação social em relação a essa conduta tipificada aqui na contravenção penal, e hoje ela é crime. Lá no artigo 215, salvo engano, onde vai falar a respeito da importunação sexual no Código Penal. Então, nós temos que nos atentar a esses pontos específicos em relação à contravenção penal. A sua parte vai ser o seguinte: você vai pegar a lei de contravenções penais, vão anotar esses pontos específicos de mudanças e aí fazer bastante leitura para que vocês consigam acertar as questões em prova. Show de bola? O que nós iremos trabalhar são aspectos gerais relacionados a essa lei e nós iremos também trabalhar os principais tipos penais dessa legislação. Eu trouxe aqui em torno de 90% dos tipos penais, os mais importantes para a sua prova, aqueles que vocês precisam saber, as alterações legislativas que são importantes também para a sua prova, os pontos que vocês precisam ter um pouco mais de atenção e algumas comparações entre legislações que revogaram esses tipos penais aqui dentro da contravenção penal, beleza? Então, nosso objetivo aqui é fazer com que você acerte as questões de prova dentro da lei de contravenções penais. Outro ponto bastante importante em relação à lei. Ela não é uma lei tão cobrada assim. Até porque ela está, com o passar do tempo, ficando um pouco em desuso, né? Muitas condutas sociais, atualmente, são mais voltadas à contravenção penal. Aliás, aos crimes penais, à legislação penal. Acontece que, por conta da questão da adequação social, hoje quase não temos, né, uma aplicação tão grande assim da contravenção penal dentro do judiciário, porque não há necessariamente a atuação do Estado para prevenir essas condutas tão objetivamente assim. Então, por isso que, para a prova, tem sido menos cobrado os tipos penais ou as especificidades dessa lei, tá bom? Mas o que você precisa saber é basicamente da lei seca e desses aspectos que a gente vai trazer para você. Ela, sim, podendo ser cobrada, vai estar aqui dentro da nossa aula, aquilo que possa ser cobrado no seu concurso, beleza? Então, sem mais delongas, sem mais explicações, nós vamos trabalhar aqui agora com a lei de contravenções penais. Show de bola, bora lá para cima. O primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração em relação à contravenção penal, tá? A contravenção penal, ela é uma infração penal, ela faz parte, ela é uma espécie da infração penal. O que significa isso, professor? Quando a gente vai estudar um pouco mais na doutrina, a doutrina vai dizer o seguinte, que infração penal, ela é gênero, tá? A qual as duas espécies são crime e a outra, nós temos aqui a contravenção penal. Show de bola? Sossegado? Então tá tranquilo. Inicialmente falando, levando em consideração a diferenciação entre contravenção penal e crime, se a gente for levar em consideração todos os aspectos doutrinários, a gente não vai achar uma diferença ontológica
em relação às duas espécies de infração penal. Então, de forma bem prática, o crime ele é muito semelhante à contravenção penal. A diferença está basicamente só nas penas e na reprovação social que nós, como sociedade e até mesmo o judiciário, enfrenta essas duas condutas, tá? Então, nós temos o crime, temos todos os requisitos do crime. A infração penal, por sua vez, ela também, a contravenção penal, por sua vez, ela também terá todos esses requisitos. O que vai diferenciar um ou outro é somente a questão da reprovação social e as suas respectivas penas. Show de bola? Tranquilo? Então vamos aqui esquematizar esses pontos que eu acabei de comentar para você, tá? Enquanto o crime, ele é punido normalmente com detenção e reclusão, a contravenção penal, ela é punida com prisão simples, e multa. Olha só a diferenciação entre um e outro, tá? Então vamos lá, prisão simples e multa. Essa é a diferença básica, tá? Enquanto o crime é punido com detenção e reclusão. A diferença básica entre um e outro é basicamente isso aqui, galera. Show de bola? É basicamente isso aqui. O crime tem os mesmos requisitos que a contravenção penal. Ou melhor, a contravenção penal, ela tem as mesmas características que o crime. Show de bola? Tranquilo? Então vamos lá para o próximo tópico aqui. Vocês vão fazendo as anotações necessárias para que a gente consiga fazer um excelente material para revisão futuramente, tá? Não se esqueça, o que eu trago aqui de bizu para vocês, esses esquemas, essas informações, tudo que eu trago aqui dentro dos slides, façam anotação no caderno de vocês, não fiquem parados apenas assistindo. Façam essas anotações, porque isso vai ajudar bastante vocês na hora de revisar posteriormente, tá bom? Então bora lá. O outro ponto aqui que é importante a gente reforçar, tá bom? As infrações penais, a questão relacionada aqui, a contravenção penal, ela é considerada uma infração penal de menor potencial ofensivo. O que significa isso, professor? Quando a gente estuda a 9.099, que são os crimes considerados crimes de menor potencial ofensivo, nós levamos em consideração dois pontos que a lei vai abranger e vai determinar o que é crime de menor potencial ofensivo, que são todas as contravenções penais e são os crimes punidos até 2 anos, cumulados com multa ou não, tá? Então, nós teremos, então, dois pontos aqui importantes a serem ressaltados e definidos como crimes de menor potencial ofensivo. Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Crimes de menor potencial ofensivo. Quais são eles? Primeiro, vamos até melhorar essa conceituação aqui, tá? Vou melhorar aqui para vocês. Vou colocar aqui infração, tá? Nós estamos tratando aqui do gênero. Então, infrações penais de menor potencial ofensivo. Vocês estão acompanhando aí? Bora lá, então. Primeiro, nós temos todas as contravenções penais. Temos também os crimes. Aí nós temos que diferenciar os crimes. São somente aqueles crimes que a pena máxima tem que ser não superior. Isso aqui é um não, tá, galera? Superior a 2 anos. Aí eu coloco multa entre parênteses, porque pode ter multa ou não, tá? Não precisa ter necessariamente a multa.
pode ser cumulada ou não com multa, que é um bizuzinho que a gente utiliza para a gente poder até mesmo reforçar nossa mente em relação àquilo que a gente está esquematizando aqui, tá? Multa. Acumulado ou não com a multa. Tá, e quais são as características, então, das infrações penais? Quais são as consequências de levarmos em consideração que são infrações penais de menor potencial ofensivo? A Lei 9.099, ela veio para trazer algumas características a essas infrações de menor potencial ofensivo, para, inclusive, dar uma menor reprovação para essas condutas, ou até mesmo para aquele cara que tropeça aí, né, acaba cometendo algum tipo de infração de menor potencial ofensivo, mas que não tem o costume de exercer essas determinadas condutas, para que ele tenha ali uma celeridade no seu processo e uma possibilidade de que essas condutas, que talvez ele já tenha se arrependido, né, dessas condutas, ele possa entrar no eixo de maneira mais rápida, tá? Voltar ao convívio em sociedade mais rápido. Então, essas infrações de menor potencial ofensivo têm como consequência não aplicar uma prisão, até mesmo a celeridade de um processo, não ter aplicações de várias medidas despenalizadoras para que esse camarada, por exemplo, só preste algum serviço à comunidade. Então, são vários fatores que agem, por exemplo, a suspensão do processo. Então, suspende o processo, aí o juiz traz algumas condições para que ele cumpra aquelas condições que o juiz trouxe dentro do processo, para que ele não vá preso, por exemplo, sabe? Então, as infrações de menor potencial ofensivo são basicamente isso, descriminalizar algumas condutas, despenalizar, na verdade, algumas condutas, tá? Despenalizar. Então, diminuir ali a reprovação social em relação à pena, para que evite ali o encarceramento dessas condutas definidas como menor potencial ofensivo, beleza? Então, grave na cabeça de vocês, a Lei 9.099 vai definir, então, as contravenções penais como uma infração de menor potencial ofensivo. Show de bola? Então, são todas contravenções que nós iremos estudar. E aí, a consequência que nós acabamos tendo que tirar disso é o seguinte, pessoal. Hoje, em regra, por mais que as contravenções penais, elas são punidas, possivelmente com prisão simples, na prática, não temos tantas prisões assim, ou praticamente não temos prisões mais de contravenção penal. Show de bola? Porque, como temos várias medidas despenalizadoras, na prática hoje, por mais que nós temos na legislação a possibilidade de prisão simples, nós não temos na prática mais a atuação do judiciário aplicando mais a prisão realmente efetiva de infratores de contravenções penais. Show de bola? Então, na prática, é basicamente isso aí, porque entra ali numa audiência dentro da 9.099, né, dos crimes de menor potencial ofensivo, dos juizados especiais criminais, e aí lá existem as medidas despenalizadoras, onde ele vai ter o seu processo suspenso, ele vai ter que ele cumprir outras medidas que não necessariamente a prisão, enfim. Então, na prática, não há necessariamente mais o encarceramento dessas condutas aí, beleza? Então, vamos lá. Vamos partir para um outro ponto aqui. A parte geral, levando em consideração a competência para poder julgar os crimes de contravenção penal, tá? O que acontece? A própria Constituição Federal, a CF aqui de 88, ela vai dizer o seguinte lá nas competências dos juízes federais, vai falar assim, ó. Os crimes políticos, as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, das suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções penais e ressalvadas a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. O que quer dizer essa parada aqui, pessoal? Significa que vai trazer elencado todas as competências da Justiça Federal. E aí, lá dentro das competências da Justiça Federal, fala o seguinte, exclui a competência da Justiça Federal de julgar as contravenções penais. E aí vem o STF e reforça ainda o seguinte, o STF fala o seguinte, ó, de acordo com a Constituição Federal, as contravenções penais, elas devem ser julgadas necessariamente na Justiça Estadual.
Então, tira da Justiça Federal a possibilidade, ainda que haja envolvimento de bens e serviços da União em contravenção penal, por mais que um camarada cometa uma contravenção penal e atinja bens, serviços, interesses da União, a contravenção penal será julgada na Justiça Estadual. Show de bola? Então, são esses pontos que a gente precisa levar para a nossa prova. Se a questão vier perguntar para você, contravenção penal, quando atinja bens, interesses, serviços da União, vai ser de competência da Justiça Federal. Galera, vocês já sabem, não. A própria Constituição Federal faz essa ressalva em relação a isso aqui. Vamos ver o que os tribunais falam a respeito desse ponto aqui. O STF, inclusive, falou o seguinte, na súmula 38, fala assim, ó. Compete à Justiça Estadual o processo e julgamento das contravenções, ainda que em detrimento de bens da União. Aí vem e fala o seguinte, reforça aqui, ó, compete à Justiça Estadual comum, então vamos lá, é até mesmo a Justiça Estadual comum. Vou voltar aqui. Compete à Justiça Estadual comum, na vigência da Constituição de 88, o processo da contravenção penal, ainda que praticado em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Então, guarde isso aqui, ó. Ainda que o mesmo fato de contravenção penal ele tiver conexo com outro crime da competência da Justiça Federal. Como assim, professor? Olha só, vem aqui para mim. Vocês vão pensar o seguinte. O cara cometeu uma contravenção penal que atingiu bens, serviços do Estado, por exemplo. Só para facilitar para vocês. Cometeu uma contravenção penal contra a administração pública lá e atingiu bens e serviços do Estado. Mas, ao mesmo tempo, tinha alguns bens e serviços da União, que, em tese, seria da competência federal. E tudo isso foi dentro do mesmo ato, dentro da mesma infração penal, dentro da mesma contravenção penal. Isso nós chamamos de conexão, crimes em conexão. Em regra, poderia haver acumulação dessas competências e todas para a Justiça Federal, ou poderia ser desvinculadas essas condutas, uma ser julgada na competência estadual e outra julgada na competência federal. Só que a própria Constituição e o STF reforçando isso aqui diz o seguinte, por mais que os crimes conexos da Justiça Federal sejam cometidos dentro dessas contravenções penais, o que vai acontecer? Todos eles vão ser julgados na Justiça Estadual, por mais que sejam conexas com crimes que, em tese, teriam que ser julgados na Justiça Federal. Então, nós estamos levando em consideração que há as contravenções penais nesse sentido. Fechou? Show de bola? Então, tranquilos. Então, façam essas anotações aqui. Inclusive, esse ponto aqui é um ponto de importância também, tá? A contravenção penal, mesmo quando ela for conexa com um crime aqui, ó, da Justiça Federal. Então, existe um crime da Justiça Federal e uma contravenção. Ela vai ser deslocada. Essa contravenção vai ser deslocada para a Justiça Estadual. Perfeito? Bom demais. Então, vai pegando o bizu aí. Agora, um ponto aqui que é abarcado na nossa legislação aqui estudada da contravenção penal. No artigo 2º da contravenção penal, fala o seguinte, a lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no território nacional. Olha só. Então, a contravenção penal no âmbito do Brasil, do nosso país, ela vai ser aplicada somente a contravenções penais praticadas aqui dentro do nosso país. Isso nós chamamos de territorialidade absoluta. Nós, então, aplicamos somente as condutas praticadas aqui dentro do nosso território. Professor, mas o Código Penal traz a possibilidade de extraterritorialidade. Lá sim nós temos a mitigação da territorialidade da aplicação da lei penal. Aqui, dentro da contravenção penal, nós estamos falando de territorialidade absoluta. Não há uma flexibilização em relação a essas condutas. Show de bola? Então, há uma comparação, há uma diferenciação aqui entre crimes e contravenções penais. Vocês vão ver que, como eu disse para vocês, crime e contravenção penal, eles são muito semelhantes em relação aos requisitos, cada um. Mas por conta dessa reprovação social
e de algumas características específicas das condutas entre uma e outras, você vai ver que, como por exemplo, essa questão da territorialidade no Código Penal, pode aplicar a possibilidade da aplicação da lei penal a crimes cometidos fora do país. Já que na contravenção penal, nós só podemos a contravenções penais aqui, cometidas aqui dentro do nosso país. Então, territorialidade absoluta. Show de bola? Então, bora lá. Nós falamos o seguinte: as contravenções penais praticadas no exterior não são punidas no Brasil, já que nós adotamos o princípio da territorialidade absoluta. Então, já faça a anotaçãozinha no seu caderno aí. Aqui na contravenção penal, nós tratamos, portanto, da territorialidade absoluta. Perfeito? Então, bora para o próximo ponto aqui, anotado, sabendo desses aspectos, nós iremos tratar de um ponto aqui que é importante para a nossa prova, que é sobre o elemento subjetivo. Presta bastante atenção o que a legislação da contravenção penal vai dizer sobre isso. Fala o seguinte, lá no seu artigo 3º. Para a existência da contravenção penal, basta a ação ou omissão voluntária, Deve-se ter, todavia, em conta o dolo ou a culpa, se a lei faz depender disso, de um ou de outro, de qualquer efeito jurídico. Professor, como assim? O que significa isso? Olha, na contravenção penal, se a gente for levar em consideração a lei especificamente falando, sendo que essa lei é lá de 1941, tá? Lá de 1941. Inclusive, é um decreto-lei que não existe mais essa figura do decreto-lei, né, dentro do nosso ordenamento jurídico. A legislação falava o seguinte, que para existir o cometimento de uma contravenção penal, você não precisaria nem do dolo e nem da culpa dentro do elemento volitivo. Então, se houvesse apenas uma voluntariedade, somente uma ação, sem um fim, sem um objetivo, sem um dolo, você já poderia estar cometendo uma contravenção penal aqui tipificada dentro da legislação. Só que com o passar do tempo, analisando, né, os estudiosos do direito, analisando ali como que funciona a intenção do agente, quais são os aspectos da legislação penal, e como eu disse para você, o crime ele é semelhante à contravenção penal, mudando somente a reprovação social e a aplicação ali das penalidades. Levando em consideração isso, a própria doutrina vai trazer, e até um entendimento dos tribunais superiores, eles trazem isso aqui como um entendimento pacificado atualmente. Há, sim, a necessidade de comprovação de dolo ou culpa no cometimento de contravenção penal. Porque nós precisamos levar, inclusive, em consideração a análise da teoria tripartite em relação ao crime e à contravenção penal. Então, nós precisamos que uma contravenção precisa ser um fato típico, ela precisa ser antijurídico e culpável. E levando em consideração esses três aspectos que nós estudamos lá no direito penal, aqui para a contravenção penal, a gente sabe que dentro do fato típico, dentro da tipicidade dos elementos ali do fato típico, nós temos a tipicidade, nós temos a vontade. Dentro daqueles aspectos ali, nós sabemos que dentro da vontade nós temos dolo e culpa. E aí, sabendo disso, nós precisamos replicar essa teoria, da teoria tripartite aqui, ó, para a contravenção penal. Então, é um entendimento pacificado, sim, que não há aplicação necessária na análise do crime, não há aplicação ou a análise do artigo 3º aqui da contravenção penal para poder definir se determinada pessoa cometeu ou não uma contravenção penal. Sacaram? Então vamos aqui abordar isso aqui, ó. Olha o que a doutrina entende e justamente está pacificado em relação a isso aqui, ó. São esses pontos que são interessantes para a sua prova para você poder levar, tá bom? Por isso que é importante a gente assistir às aulas dessa maneira. Nos termos do dispositivo do artigo 3º, a contravenção penal, ela não exige dolo ou culpa, contentando-se com o simples querer, ou seja, a voluntariedade. Mas hoje, entretanto, adotada a teoria finalista da ação e vedada a responsabilidade objetiva, o que significa a responsabilidade objetiva? A
A responsabilidade objetiva é nada mais, nada menos do que a análise do cometimento do crime sem entender se essa pessoa teve vontade ou não. Inclusive, nós temos as excludentes de tipicidade lá dentro do direito penal, né, analisando o crime. Então, a responsabilidade objetiva seria análise somente do cometimento do fato típico sem saber se ele teve vontade ou não. Então, por isso que nós não podemos levar em consideração somente a responsabilidade objetiva. Agora, a contravenção penal, ela exige, sim, o dolo e a culpa, conforme a descrição típica. O dolo se apresenta como um elemento subjetivo, uma vontade, que está implícito no tipo da contravenção penal. A culpa como elemento normativo. E aí, ausentes qualquer um desses pontos, se for ausente o dolo, se for ausente a culpa, obviamente, esse fato será considerado um fato atípico. Beleza? Isso aqui foi baseado no entendimento do Damásio Jesus. Beleza? Então, preste bastante atenção nisso aqui. É um ponto que vocês vão anotar no seu caderno e vai falar o seguinte: tem sim o entendimento do artigo 3º da contravenção penal, mas a doutrina e os tribunais já têm entendimento pacificado em relação a isso, de que é necessário sim análise se houve dolo ou culpa no cometimento da contravenção penal. Agora, se vier na sua prova a literalidade do artigo 3º, aí sim vocês vão levar em consideração aquilo que está na literalidade da lei da contravenção penal que foi cobrado na sua prova. Show de bola? Tranquilo?